الرحيم الحمد لله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Imam al-Bukhari ele citou no hadith, no Sahih, no capítulo onde fala sobre a maneira que o profeta Muhammad sallallahu praticava as orações. Hadith Uqba, ele disse: orei atrás do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam em Medina a oração do Asr. E após encerrar a oração com taslim, ele levantou rapidamente, passando no meio das pessoas, até chegar numa das suas casas, ou numa das casas das suas esposas. E as pessoas se assustaram pela sua rapidez. As pessoas acostumavam que o profeta Muhammad sallallahu após a oração, ele sentava, permanecia no seu lugar, e olhava para as pessoas e fazia dhikr. Ou ele recomendava ou aconselhava algo aos seus companheiros. Mas nesse dia, Uqba, radiyallahu ta'ala anhu, ele disse que o profeta Muhammad sallallahu nessa oração depois do Asr que eu rezei atrás do profeta Muhammad sallallahu em Medina, ele rezou e levantou rapidamente e saiu. Foi para uma das suas casas, que as casas do profeta sallallahu estavam junto com a mesquita ou coladas com a mesquita do profeta Muhammad sallallahu. Se assustaram pela sua rapidez, e depois de que ele saiu da sua casa, depois ele saiu, alayhi salatu wassalam, da sua casa e voltou para os seus companheiros e percebeu o espanto deles ao sair dessa maneira. O profeta Muhammad sallallahu ele percebeu que as pessoas se espantaram. Isso não é do costume do profeta Muhammad sallallahu sair tão rápido assim. E ele disse para eles: eu lembrei de um pedaço de moeda de ouro que estava na minha casa e detestei que me prendesse no dia do juízo final ou que prendesse a minha concentração para fazer o dhikr. E aí o profeta Muhammad sallallahu ele disse: e ordenei que fosse distribuída para as pessoas necessitadas. Esse hadith nos ensina algumas regras na oração. A primeira regra é que a pessoa, depois de terminar a oração, nós falamos que é aconselhável ela sentar e fazer recordação a Allah subhanahu wa ta'ala. Só que isso é obrigatório? Não é, porque se fosse obrigatório, o profeta Muhammad sallallahu não levantaria para ir por motivo ou por não motivo, por não ter motivo ou por ter algum motivo. Então, se fosse obrigatório, ele permanecia. Mas já que o profeta Muhammad sallallahu levantou e foi rápido, isso nos mostrou que não é obrigatório permanecer, mas sim é aconselhável. Uma segunda questão que nós sabemos, quando as pessoas estão sentadas na mesquita, tem vários hadith que o profeta Muhammad sallallahu proíbe que as pessoas passem por cima das pessoas, ou que atrapalhe as pessoas ao vir de trás para frente, tocando nesse e naquele, passando por cima. Isso é desaconselhável. O profeta Muhammad sallallahu não permitiu que as pessoas fizessem isso, e ele proibiu que elas prejudicassem as pessoas sentadas na mesquita por passarem por cima delas. Agora, o profeta Muhammad sallallahu ele mostrou para nós aqui que por uma situação, se a pessoa for obrigada a sair por algum motivo, se houver um motivo, não há problema dele sair, mesmo que ele passe por cima ou no meio de algumas pessoas. Claro que não pode prejudicá-las, mas de andar no meio das pessoas dentro da mesquita, se for por algo que, por motivo, ele pode fazer isso. Como o profeta Muhammad sallallahu ele fez isso, saiu da reza e foi passando as pessoas até ir para a sua casa. Então ele mostrou para nós que se houver um motivo, você pode fazer isso. E se não houver um motivo, então você não pode passar no meio das pessoas. E nós sabemos que a pessoa, quando chega na mesquita, é aconselhável que ele pegue sempre as primeiras fileiras e não deixar um lugar na primeira fileira ou na segunda fileira e ir sentar atrás. Porque se chegar uma pessoa de trás, ele vai querer passar por cima de todos para chegar nesse lugar que você deixou. Então é desaconselhável você deixar um local e sentar atrás, mas sim você sempre sente na frente, porque o profeta Muhammad sallallahu ele disse: as melhores fileiras são as primeiras. As melhores fileiras perante Allah subhanahu wa ta'ala sempre são as primeiras. Então, se você pegar as primeiras fileiras na mesquita, você terá um grande privilégio perante Allah subhanahu wa ta'ala no dia do juízo final.
E também nós aprendemos que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele tinha algo, uma moeda dentro da sua casa. Essa moeda, ela não permitia que ele se concentrasse na sua recordação. E ele saiu para distribuí-la. Isso é um sinal do que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, todas as riquezas do mundo, se ele quisesse, estariam na mão dele. E mesmo assim ele não deixava nada dentro da sua casa e ele distribuía para as pessoas necessitadas. Ou que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele temeu que no dia do juízo final, aquele dinheiro que ele não precisava poderia fazer com que ele fosse questionado por Allah subhanahu wa ta'ala, porque deixou algo dentro da sua casa que você não necessita, e há pessoas atrás ou fora da sua casa, elas necessitam, e por isso que ele saiu correndo para distribuí-la e não deixar dentro da sua casa nada que ele poderia ser questionado por ele, ou nada que poderia ele se preocupar com a sua concentração, se preocupar em não recordar Allah subhanahu wa ta'ala de maneira correta, porque aquilo poderia lhe preocupar porque que tinha aquela moeda dentro da sua casa. Esperamos que Allah subhanahu wa ta'ala sempre nos ensine aquilo que nos beneficia nesse mundo e no outro mundo. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.